Muito tempo de trabalho, como peregrino aqui, anunciando o Evangelho, pregando a palavra do nosso Deus aqui. Problema ultrapassado, enfermidade assolar, mas nem com isso, igreja, eu paro de louvar e adorar aquele que me escolheu. Receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier, receberei coroa, receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier, receberei coroa. Muito tempo de trabalho, como peregrino aqui, anunciando o Evangelho, pregando a palavra do nosso Deus aqui. Problema ultrapassado, enfermidades assolar, mas nem com isso, igreja, eu paro de louvar e adorar aquele que me escolheu. E ainda muitos dizem que é perca de tempo, mas nem com isso eu me abalo de louvar e adorar aquele que me escolheu. E ainda muitos dizem que é perca de tempo, mas nem com isso eu me abalo de louvar e adorar aquele que me escolheu. Receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier, receberei coroa. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo, amados. Estou cá em nome do Senhor Jesus, venho trazer essa mensagem do Senhor Jesus para si. Tenho recebido, mas hoje o Senhor quer que eu pregue esta mensagem. Ora, eu tenho como título Desbloqueando o Mundo do Espírito. Esta mensagem tem como base aquilo que o Senhor Jesus, o cabeça das suas igrejas, tem contra as suas igrejas. Ele tem dito que as igrejas dele estão muito enfermas. Eu até ponho aqui, as minhas igrejas estão muito enfermas, estão cheias de Acã. E ontem de madrugada, mas outra vez repetiu esta manhã, ajuda as minhas igrejas. Ora, quem sou eu para ajudar as igrejas de Jesus Cristo? Sou nada, porque eu também sou igreja. Quem sou eu para ajudar quando eu também preciso de igreja, de ajuda, mas operando ele e cada um no seu lugar, fazendo a sua chamada, então o plano que Deus tem para cada igreja, para cada um de nós, se cumpre. Infelizmente, Deus diz que as igrejas estão a aparecer por causa do Acã, por causa do pecado. Mas há um pecado específico que ele hoje me disse, falou claramente: altivez. Altivez. E ele até pediu-me para eu fazer algo e eu me esqueci. Mas não tem problema também dizer que me esqueci. As mãos estão cheias, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Eu peço perdão ao seu Santo Espírito por ter me esquecido, que ele pediu para fazer algo muito específico, mas eu depois vou adicionar aqui na nota, se for possível. Ora, a altivez tem várias vertentes, e uma delas tem como consequência, a altivez é o sinônimo de arrogância, é o sinônimo de soberba, é o sinônimo de rebeldia, é o sinônimo de tudo
que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a sabedoria de Deus. Deus tem os seus princípios pela qual ele se rege, e nós, como seus filhos, ele é o Pai de todas as nações, né? Todos os moradores da terra, de todas as nações, nós, como seus filhos, nós temos que obedecer. Todo filho que não obedece ao pai, ou há duas coisas: ou o pai não impõe a disciplina, ou o filho tem um problema mental e não consegue se sujeitar ao pai, então o pai tem que levar ao médico. Olha, os filhos de Deus não estão a sujeitar ao pai por causa da enfermidade de altivez. E é a primeira vez que ele muito falou com um sentimento, nosso Deus é cheio de sentimento de compaixão. E ele, ao falar isto, até me faz lembrar aquela passagem em que ele, quando chegou a uma determinada cidade, que eu já não estou a lembrar agora o nome, que ele viu muita enfermidade, as pessoas estavam possuídas com muitos demônios, e ele não viu o pecado que estas pessoas cometeram, que abriu portas a estes demônios, que permitiu estes demônios entrassem nas suas vidas. Ele pura e simplesmente olhou para a enfermidade que esses demônios estavam a causar nessas pessoas, a morte. Então ele pura e simplesmente moveu-se de íntima compaixão e curou, libertou, sarou, abençoou. E as igrejas estão nesse estado. E o coração dele chora. Por um lado, ele está irritado. Ele está irritado porque as igrejas se deixaram engodar pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade. No caso do pecado de luxúria, da ânsia pela fama e o dinheiro. Mas as igrejas têm uma missão muito específica, mas quando os líderes que foram chamados se desviam desta missão e começam a ambicionar coisas altas, a ambicionar uma igreja não modesta, mas uma igreja que ostenta riqueza e prova que é muito rica, e quando os seus fiéis estão a passar necessidade, então isto já salta aos olhos, não só dos que estão de fora, mas primeiramente chega a Deus, porque Ele está de olho em todas as suas igrejas e Ele supervisiona as suas igrejas. E nós estamos nos finais dos tempos e Ele está preocupado, porque Ele não sabe o dia que o Pai vai lhe dizer para vir, mas como ladrão da noite Ele vai se manifestar. E a tristeza dele é porque muitas igrejas dele estão a aparecer por falta de sabedoria. Muitas estão a aparecer por altivez, outras por falta de sabedoria, outras por altivez. E a falta de sabedoria é aquilo que ele me teve a explicar, realmente quando entram numa igreja, querem fazer o bem e não se identificam com os pecados, porque quando alguém que vai à igreja espera de encontrar um pastor santo e todos os servos santos. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o que acontece? Por ser neófito, ser novo convertido, acaba por se escandalizar e abandonar a igreja. E aqueles que permanecem fiéis, fazem os cursos, crescem espiritualmente, mas depois têm desejo de fundar as suas próprias igrejas. Não é mal, não é má jactância, mas as intenções que movem a este ato é que não é boa jactância. Por quê? Porque não está lá a permissão de Deus. E muitas igrejas, o Senhor me revelou, não sei, o Senhor me revelou que muitas igrejas que têm sido levantadas não têm o selo dele, não têm a permissão dele. Por isso os espíritos do mundo têm entrado, têm vandalizado, têm dado pauladas nos servos, têm maltratado, têm feito, e a todo tempo são servos bons e fiéis que querem fazer a diferença, mas por causa de que? Rebelião. Decidiram não ficar debaixo de autoridade,
e saíram debaixo da autoridade sem a permissão de Deus, porque tudo tem um tempo, tudo o que é ligado na terra é ligado nos céus, mas muitas das vezes não é desligado nos céus e nós desligamos na terra. Então o que acontece? Existem muitos pastores que levantam a igreja não se sustém, e quando ela está ainda a tentar se erguer, entram a cães, porque por causa de uma atitude muito simples, permissividade, porque permitem pessoas que não se converteram, que não são fiéis ainda a Deus, não conhecem a Deus, ocuparem cargos de destaque na liderança, e o demônio acaba por não reconhecer a autoridade, porque eles também sabem, não é? Eles conhecem quando um servo tem autoridade e eles conhecem quando um servo não tem autoridade. Quando um servo tem autoridade, a ordem do comando em nome de Jesus, dobra o joelho e sai. Mas aquele que não está em autoridade, está em pecado, a ordem do comando que vem, ele não obedece e faz deste servo gato sapato. Abusa, usa e abusa. E então isto tem sido acá na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto me foi revelado pelo Espírito. Deixa-me ver se perdi alguma coisa. Pronto. As minhas igrejas estão muito enfermas, estão cheias de Acã. O que é Acã? Vamos então a Josué 7. Josué 7, peço perdão, a minha voz está afônica, andei um bocadinho com um gripe, mas estou a recuperar, graças a Deus, mas não parei, mesmo febril, o Senhor disse, levanta-te e brilha, com o Senhor não podemos parar, não é? O Senhor não podemos parar. Então, em Josué 7, o Acã foi um dos filhos, do povo israelita, não é? Uma tribo muito grande, estavam debaixo da liderança de Josué. O Moisés já tinha falecido, já tinha sido levado por Deus, e o Josué substituiu assim o Moisés para levar o povo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. Entretanto, Deus quis abençoar o povo, e depois de terem já ganho a batalha com Jericó, Deus deu-lhes vitória sobre o rei de Jericó. Deus disse que para que eles fossem dizimassem também o povo do Ai, e Deus iria também lhes dar o povo do Ai nas mãos dele. Mas quando eles tomaram o povo de Jericó, abateram, cumpriram a vontade de Deus e abateram o povo de Jericó, Deus disse que não tomasse de lá anátema nenhum, não tomasse despojo nenhum, porque era tudo de idolatria, porque o rei de Jericó era um rei idólatra que seguia outros deuses e servia outros deuses, adorava outros deuses. Então todo aquele despojo, todos aqueles pertences do rei, do palácio e do povo, estava tudo contaminado com obras do inferno, e isto constitui abominação para Deus. Deus não queria saber de nada daquilo, então não permitiu que o povo ficasse com nenhum despojo. Mas o Acã desafiou a autoridade de Deus. Ele diz que também ele pode liderar, lá está, e tomou para ele uma boa parte do despojo daquelas riquezas do rei de Jericó. E então, quando Deus tinha prometido a Josué que eles iriam ganhar aquela batalha com o Ai, então o Josué disse para que não fosse muitos exércitos, não convinha. Se Deus iria pelejar por eles,
se Deus garantiu-lhes que eles têm vitória com este povo, então não era conveniente levar ali muita tropa, não é um exército muito numeroso, porque Deus iria garantir a vitória desde que os que fossem varões valorosos. Então ele disse que não valia a pena fatigar todo o povo naquela batalha, porque era uma batalha ganha. Só que quando chegaram ali, o povo do Ai estava bem preparado e eles começaram a levar palavras, foram feridos uns tantos e tiveram que recuar, sair fugidos com medo, porque senão seriam, o povo israelita, nesse caso, teriam sido todos dizimados. E então o Josué ficou perplexo e, claro, com a perda que tiveram do povo amado, ele então, diante de Deus, rasgou as suas vestes. Esta é uma forma de declarar a Deus que estão realmente amofinados. Uma desgraça aconteceu no nosso meio, na nossa tribo, no meio do nosso povo, e então tinha que ir a Deus. Era a forma que eles se prostravam e se declaravam a Deus, consagravam, a pedir perdão e tudo mais. E então, quando ele rasgou as suas vestes e se prostrou, Deus então disse a Josué, em versículo 7, ele disse primeiro a Deus: Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentávamos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois, de Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos. E ouvindo isso, os cananeus e os moradores da terra nos cercarão e desarguarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Ora, ele então desesperadamente falou, argumentou com Deus. E então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Não és tu culpado, não fizeste nada. Então levanta-te daí, porque estás tu prostrado no teu rosto. Israel pecou e transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Deus então declarou: vocês perderam a guerra por causa de todo esse pecado do povo. Então, o pecado, nesse caso, a apostasia, nós estamos lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo assim diz às igrejas de Tessalonicenses, que nos últimos tempos, eu acredito que muitas das vezes referia ao apóstolo Pedro, então ele pregava o apóstolo Pedro, então ficou com o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo falou às igrejas de Tessalonicenses que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos últimos tempos, então, quando se mostra, não é, a apostasia, então é os finais, é a vinda de Deus, a vinda de Jesus Cristo está mesmo às portas, porque a apostasia são os últimos sinais que mostra que Jesus Cristo está mesmo à porta. Quando chegou a apostasia, então é o fim dos tempos. Então tudo é mister que tudo isto aconteça, porque o filho do pecado, o iníquo, está a tentar se manifestar, mas Deus ainda o segura, porque ainda não é a hora dele, ainda é a hora das igrejas reinarem, é a hora, por isso é que Jesus está a urgir as suas igrejas para se santificarem, para negarem o pecado, para serem resilientes e sujeitarem a Deus e resistirem ao inimigo, porque só assim conseguem limpar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ora, então Deus continuou: pelos que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigar-vos o anátema do meio de vós. Deu para entender? Assim está as igrejas de Jesus Cristo. Ele claramente me disse: Ana Isabel, as minhas igrejas estão muito enfermas, estão cheias de Acã. E Acã é isto. Acã é pecado. É pecado que Deus, mesmo querendo defender e proteger as igrejas, não consegue.
porque ele é fiel à sua palavra, ele é íntegro. E a fidelidade é o código de honra dele. E nós não somos os únicos que vamos à presença de Deus. Satanás também vai, e ele vai para condenar-nos. E a justiça de Deus não permite que Deus nos faça a justiça à altura que nós clamamos. Não permite. Por isso é que Deus disse: vós clamais pela minha misericórdia, mas vós ides após outros deuses, ainda assim clamais pela minha misericórdia. Como é que eu posso exercer a minha misericórdia sobre vós, se vós não fazeis o que é agradável aos meus olhos? Eu sou santo, sede santos. Porque só imitando a Deus, Ele nos pode justificar. Só imitando a Deus, Ele nos pode fazer justiça. E quando Satanás vai a Deus e fazer queixinhas de nós, ele sabe que Deus sabe quando ele está mentindo e quando não está. Então ele vai com um argumento certeiro para nos condenar, para nos enviar para o inferno, e ele está a bater palma contente, porque sabe que Deus vai nos vomitar. Então Deus está a ungir as igrejas para cooperarem com ele, para removerem os acãs do meio delas. O acã que estava ali Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, a lei de Deus, a aliança que Deus tinha feito com o povo israelita. Transgrediram, até tomaram o anátema e também furtaram, também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. O Acã nos amaldiçoa, o Acã nos coloca numa posição em que, mesmo que Deus queira nos resgatar daquela posição, nós não conseguimos, ele não consegue, porque ele é santo, ele é justo, ele é juiz dos juízes. Por isso é que nós, quando vamos a Deus, temos que ter clamado justiça, temos que ter nossas mãos justas, para então termos justiça dele. Então, independentemente de sermos pai, dele ser pai, ele não compactua com o pecado, ele não compactua com injustiça, ele não compactua com aquilo que nós achamos que vamos fazer, pelo fato de sabermos que a misericórdia dele está sobre nós. Ele não vai compactuar. Tudo vai ser acumulado, escrito ou no livro da vida ou no livro da morte. Então, nós, como os filhos, temos que conhecer a lei de Deus, temos que conhecer o mandamento de Deus. E toda a graça e toda a bênção só vem por obediência. Toda a bênção para os filhos de Deus, para os moradores da terra, só vem por obediência a Deus. Mas Deus estabeleceu um contrato, um concerto, Deus comentou, Deus disse: não façam isso, não tomem de lá anátema, não tomem de lá nenhum despojo, porque tudo anátema. O Josué, o líder, ele se sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, obedeceu na íntegra. Por isso é que Deus não achou justo que ele fosse rasgar-se diante de Deus, dobrar o joelho. Não, por que estás a rasgar os teus? Por que estás de joelho? Tu não mereces, põe-te em pé e fale comigo normalmente. Não te amo, filhos. E eu te farei saber o que se passou, por que vocês não venceram. Ora, por causa de uns, muitos sofrem, por causa de muitos, dentro de uma congregação, o pecado, que eu já tinha pregado isso antes, a apostasia pode tanto entrar pelo líder. Quando a apostasia entra pelo líder, contamina toda a igreja, porque é o rio de autoridade que Deus dá a esse líder para poder governar, pastorear esse povo. Aquilo que ele recebe como rio de autoridade vem de Deus primeiramente. É como o Salmo 133, é como o óleo que desce pela barba do Arão. Vem de Deus para a barba do Arão. Vem de Deus para sacerdócio, para pastor, ou para o bispo, ou para o apóstolo. Então, depois de receber, então passamos
ao povo. Mas se o apóstolo, ou o pastor, ou o bispo, aquele que está na posição de eminência de uma igreja, estiver em pecado, tiver Acã no meio dele, o povo vai receber também do Acã. E todo o rio de autoridade dele, deste pastor, desta igreja, fica assim contaminado com o pecado, com Acã. E se for o povo que tiver pecado, então Deus vai fazer revelar. Só que quando Deus faz revelar, às vezes Deus dá livramento. Antes que aconteça algo, Deus mostra. Se for um líder que busca, se for um líder que está atento, se for um líder que realmente tem uma base muito bem fundada na rocha, então pode levar o abanão, mas não cai. Mas no caso do Josué, levaram o abanão dos fortes, o povo sofreu. Por isso é que esse provérbio do mundo fica muito bem ali, onde há união, por causa de se um transgride a lei, todos que estão juntamente com esta pessoa vai pagar também as consequências. Mas quando algo de bom acontece, todos beneficiam do bem ou do mal. E é isto que está nas igrejas, é isto que Deus chama o Acã. São os pecados, pecado de mentira. O Acã, eu cancelo agora mesmo toda a investida de portões de inferno, de tudo quanto é obra do culto contra essa igreja. Senhor, em nome de Jesus, clamo por poder do teu sangue, que vá agora como espada de dois gumes. Senhor, nos protege a nós, protege os teus interesses, protege a tua casa, protege a tua visão, protege, Senhor, o teu povo, protege tudo aquilo que é teu, Senhor, a tua glória, e vá como espada, Senhor, e caia no meio de toda essa obra do culto, de toda a casta magnitude, e cancela agora, Senhor, pelo teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdão, isso foi uma parte. Como igreja de Cristo, a igreja de Cristo está debaixo do fogo, especialmente a igreja, quando uma igreja apostólica, a glória do Senhor se resplandece, então ela fica debaixo do fogo. Mas só que Jesus Cristo aparece, ele diz: igreja minha pode estar debaixo do fogo, mas não permanece debaixo do fogo. Ele me apareceu numa manhã que estávamos mesmo debaixo do fogo, foi um ataque mesmo do inferno, e então eu disse: olha, pessoal, vocês então vão para ali, vão então partilhar uma palavra, e fazem Atos 2:42, e eu vou dedicar-me aqui na presença do Senhor para então parar essa vaga de ataque, de perseguição e tribulações e aflição. E nesse intento que eu encontrei como solução para ir buscar a Deus, ele apareceu logo e disse: os portões do inferno não prevalecem contra investido do corpo de Cristo. Igreja minha, igreja amada, não permanece debaixo do fogo. Olha, isso me alegrou tanto, me fortaleceu tanto, porque ele vem sempre em socorro nas suas igrejas. E ele está a vir. Deus se manifesta de várias formas, amados. Ele está a manifestar-se dessa forma, é natural que o mundo não o reconheça, tão quanto a primeira vez ele se manifestou. No princípio era Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele veio para os que eram seus, e os que eram seus não o reconheceram. E isto está-se a repetir, não é? Ele me confirmou que isto se está a repetir. Ele me envia como mulher, ninguém reconhece mulher como apóstola, e ainda mais num cargo como esse, ao lado dele, como secretária dele, para exortar todas as igrejas dele, para então para que ele faça aquilo que ele tem que fazer. Então, amado, você acostuma-se, porque ele quem confirma tudo em todos. Não estranheis a grande prova que vem sobre vós, alegre-se, porque o Senhor Jesus, ele faz tudo o que tem que fazer para trazer avivamento. Todos
todos nós estamos à espera de reavivamento, só que nós estamos à espera de cada líder, cada apóstolo, cada pastor, aquele que conhece a Bíblia ponta a ponta, está à espera do reavivamento à sua maneira, já desenhou o pacote do reavivamento, só que a forma como nós estamos à espera de uma bênção, ela nunca vem quando nós estamos à espera, às vezes vem. Às vezes pedimos, Senhor, ai, traz isso, eu quero isso, isso, isso. E Deus dá exatamente, porque Ele sabe que estamos preparados e vamos manejar, vamos administrar bem essa bênção. Mas às vezes não é. No caso do reavivamento, eu também estava à espera de um derrame do Espírito Santo, como no tempo de Pentecostes, lá em Atos 1 e 2. Eu estava mesmo à espera. Quando falavam, ai, Deus vai nesses finais de tempo, Deus vai trazer o reavivamento, porque, e Deus está a abreviar os dias, porque se não abreviar os dias, nenhuma igreja sobe, nenhuma carne se salvará. Mas é o que ele disse ontem: Ana, eu faço as coisas da minha maneira. Tenha paciência, assim temos todos que ter paciência. Tribulação, a igreja de Deus sempre sofreu perseguição. Desde que ele veio, se resplandeceu, ele foi perseguido. Desde que minha Maria concebeu dele. Deus, pelo Espírito, teve que conduzir o José, leva a Maria para ali, leva para ali. Quando o nosso mestre nasceu, leva o menino para ali, leva o menino para ali, porque o Herodes quer matar. Por quê? Porque é a luz que resplandeceu das trevas e as trevas não o reconheceram. Todos estavam à espera do Messias, mas não assim, não é? Então ele aparece, Deus dele diz: eu faço as coisas da minha maneira. Não esperem que eu faça do vosso jeito, porque ao fazer do vosso jeito, estou a inverter os valores. Quem sou eu, quem sou os valores? Então não é o servo maior que o seu Senhor. Nós não somos maior do que ele, assim como ele disse que ele não é maior do que o Pai, então nós também, como servos dele, não somos maior do que ele. Assim como o Pai enviou, ele nos envia a nós. Ele não é maior do que o Pai, nós não somos maior do que ele. Então temos que sujeitar e acomodar-nos à lei dele. Não é ele que tem que se acomodar à nossa vontade e fazer a nossa vontade. Isso é inversão de valores e isto não funciona assim. Ora, eu peço perdão. Ouvindo esta Acã, Deus então conduziu, levou Moisés a investigar para saber no meio do povo quem é que tinha o Acã, quem é que tinha feito tal, quem é que tinha transgredido, cometido esta transgressão tal, que levou o povo à desgraça. Então Deus, ele teve que santificar o povo, e na investigação, o Acã aqui no versículo 20, podemos até ver até em 18, e fazendo chegar à sua casa o homem por homem, foi tomado Acã, filho do Carmi, filho de Jabi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te da glória de Deus, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E então respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, 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 assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e estes estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e estes tudo estavam escondidos na sua tenda e prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas de meia tenda, então, e trouxeram tudo. Então ali destruíram tudo, fizeram a justiça. Deus então destruiu o Acã e toda a sua família, disse todo o povo para afastarem-se dele, e a terra sucumbiu debaixo deles e engoliu todo aquele povo. Ora, assim Deus não opera hoje, Deus opera da sua misericórdia. Deus envia profetas para ir adiante dele, para corrigir. No nome de Jesus, cancelo toda essa
casta de inferno e bruxaria que está a ser lançada contra esta igreja, em nome de Jesus, Senhor Todo-Poderoso. Tu és poderoso para cancelar tudo, cancela tudo, Senhor, no nome de Jesus, em nome do teu poder, que é no nome de Jesus, autoridade que é investida, no nome de Jesus, eu declaro cancelado toda essa força de bruxaria, feitiçaria, macumba, voodoo, cartománcia, pacto satânico, pacto de sangue, toda a obra da magia branca, magia negra e tudo quanto é caixa de obras do oculto, de toda magnitude, vindo de toda caixa de denominação, contra este mistério, contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos, contra esta visão, contra o plano de Deus para o povo que Ele escolheu para libertar, para curar, para sarar. Em nome de Jesus está cancelado. Em nome de Jesus eu mergulho no sangue de Jesus, mergulho os meus filhos no sangue de Jesus, cubro toda esta casa com o sangue de Jesus e eu declaro que você está coberto pelo poder do sangue de Jesus. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra nós, nem praga alguma chegará até nós. Esta é a promessa do Senhor, e a promessa do Senhor é o código de honra dele, que ele vela para fazer cumprir, em nome de Jesus. Amém? Comissiona legiões de anjos, campe-se ao redor, trave a batalha no mundo do Espírito, ponha para fora da ação tudo quanto é Acã, no nome de Jesus. Segundo a palavra do Senhor, este ministério está fundado na rocha Acã, em nome de Jesus eu ordeno, como uma montanha, erga-se agora, lança-se do mal profundidade do abismo e não volte mais. Em nome de Jesus, de toda honra, toda glória, todo louvor, adoração ao reino do Senhor. Seu Santo Espírito continua a mover como apraz e confirmar a palavra do Senhor com unção, com milagres, com prodígios e maravilhas a favor das tuas igrejas, Senhor. És tu quem pelejas pelas tuas igrejas. Continua a pelejar, Senhor, contra todos aqueles que estão a levantar contra todas as tuas igrejas. Senhor, tu abriste um caminho, tu desenhaste, tu és o arquiteto, tu desenhaste um plano para resgatar as tuas igrejas. Senhor, continua, Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, não importa, a minha tristeza pode durar uma noite, mas a minha alegria vem de manhã, porque tu me sustentas, eu posso todas as coisas em ti que me fortalece. Todos aqueles, Senhor, que estão se a levantar para poder também contribuir para que o teu evangelho continue a avançar e estão a santificar, estão a dar lugar, Senhor, usa, Senhor, continua, Senhor, a fortalecê-los como tu fortaleces a mim, continua a curá-los, Senhor, sarar de toda enfermidade, continua a interceptar toda essa inflamada do maligno, todo dardo inflamado do maligno, tudo quanto é laço de passarinheiro, continua a interceptar, Senhor, pelo teu poder. Seu Santo Espírito, enche a tua casa agora, Senhor, de tua unção, que quebra todo jugo satânico, todo jugo do inferno, todo jugo das trevas, todo jugo da maldição, todo jugo do pecado, todo jugo do homem invejoso, sanguinolento, criminoso, tirano, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em nome de Jesus, todo joelho se dobra. Deus exaltou Jesus Cristo soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e em nome de Jesus todo joelho se dobra. Dobra joelho inferno, dobra joelho trevas, dobra joelho pecado, dobra o joelho homem sanguinolento, malvado do coração, no nome de Jesus, e arrependam-se para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E então é isto que as igrejas do Senhor está, quando ele diz Acã, é isto que está. Ora, ele diz que ele enumerou uma boa quantidade de pecados que mais está a assolar a igreja, que está a altivez é derivada do orgulho. Então, eu já tinha explicado, porque ele já me tinha explicado, então eu tenho a missão de explicar às igrejas. As pessoas não se identificam com o tipo de igreja essa porque não conhecem a visão. Então, estranham muito aquilo que eu falo, mas não, habituem-se, porque é assim, Jesus já me tinha dito que este é um modelo para muitas igrejas seguirem. Há muitas igrejas que estão bem, glórias a Deus, estão debaixo do ministério apostólico, muitas que mesmo não estão, mas se santificam. O pastor fundou a igreja na rocha e ele está mesmo feliz, mas ele diz que mais de metade das igrejas que se levantaram
muitas não têm permissão, não têm selo, estão em apostasia profunda, começaram bem, mas estão muito mal, estão muito enfermas, e muitos em grandes ministérios apostólicos estão completamente enfermos em apostasia severa. Muitos ele já tirou mesmo a sua glória, só que continuam a trabalhar acreditando que tem lá o selo, o amém. Não, é o demônio que está a governar, o demônio que lhes escraviza, que está a governá-los. Então esse demônio, porque o diabo, Satanás também faz milagres, também faz prodígios, também faz maravilhas. Então o demônio de corrupção, o demônio da apostasia continua a apacentar aquela igreja e continua a abençoar e abençoar o povo, e todos pensam que estão debaixo da autoridade divina de Deus, mas não estão. Até o dia que o Senhor dizer: agora chega. A Maná, Deus disse: agora chega. Chegou o fim para a igreja Maná. Mas está a funcionar? Está. Todos veem aqui, até creche. Mas é a concupiscência. Deus entrega-lhes a sua própria concupiscência e vão indo. Mas há no meio daqueles que não se contaminaram com Acã. Então são esses que Deus vai atrás para então resgatar. Esta é parte dele, que eu não tenho parte, só é o Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E outro Acã que está a fazer com que as igrejas fiquem enfermas. Não creem na Trindade de Deus, não creia no Espírito Santo. Ora, isso é Deus, aqui em João, 1 de João 5, diz, vamos ler todo mesmo, que as igrejas que não creem no Espírito Santo estão a operar e creem que a pergunta é: quem está a confirmar as obras? É a mesma misericórdia que Deus tem pelo povo que é inocente, que crê, que está a buscar a um Deus, e vai permitindo para, porventura, os líderes arrependam-se. E Deus diz que Deus envia profetas, envia outros enviados, outros mensageiros para alertar a essas igrejas do perigo a forma como estão a conduzir a igreja. Mas a altivez impede de estes líderes ouvirem, porque como são autoridade, então a hierarquia, autoridade hierarquicamente, os que estão debaixo da autoridade não podem mandar nos que estão posicionados hierarquicamente no nível superior. Claro está, não pode ser. Então tem que haver ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, então todos têm que obedecer à hierarquia, à ordem do comando, o rio de autoridade. Então, se é o apóstolo, então todos que estão debaixo do apóstolo, vem depois o bispo, não é? Vem depois o pastor. Isto é ocupação do corpo de quê? Posição ocupacional, não são dons. Isto é posição ocupacional. Porque dons é o profeta, é o evangelista, é de socorros, é de milagres. Estes são os dons. Mas a posição ocupacional é o apóstolo, vem primeiro o apóstolo, depois vem os bispos, depois vem os pastores, depois vem os presbíteros, depois vem o diácono. Então, nesta ordem, um diácono não pode mandar num presbítero, um presbítero não pode mandar num pastor, um pastor não pode mandar num bispo, nem o bispo pode mandar no apóstolo. O apóstolo, hierarquicamente dentro de uma igreja, né, na posição eclesiástica, o apóstolo tem a posição de autoridade máxima. Então, ele manda para baixo. Claro que não pode abusar da sua autoridade e ser autoritário, nem tirano, mas com mansidão, ele manda para baixo. E assim sucessivamente, os bispos mandam nos pastores, os pastores mandam nos presbíteros, os presbíteros mandam nos diáconos, e todos têm que obedecer a esta ordem. E o diácono e diácono, é a autoridade paralela. Os diáconos não podem estar a dar ordem nos outros diáconos, ninguém pode interferir com o trabalho do outro, a não ser que fazem parte do mesmo departamento. Então, para levar
a atividade ou exercício da missão ao bom termo, têm que andar paralelamente, em concordância, em união, e em oração eficaz e em harmonia, para que tudo realmente chegue a bom termo e o Espírito Santo coloque o selo de vitória. Então, e os presbíteros e presbíteros não podem mandar uns nos outros, têm que se respeitar, cada um no seu lugar, porque são autoridade paralela. Os pastores e pastores paralelos, os bispos e bispos paralelos, e apóstolos e apóstolos paralelo. Por isso que eu ensinei inicialmente, quando eu estava a pregar para na altura, o apóstolo Jorge Tadeu, muitos levantaram contra mim, porque eu estava a cometer o pecado de blasfêmia, porque ele é uma autoridade, eu não sou apóstolo. Ora, foi Deus que depois me deu, veio ao meu socorro, ele mesmo veio ao meu socorro, e ele disse-me que ele deu-me autoridade para pregar para o apóstolo, o Jorge Tadeu, porque eu sou uma apóstola, então somos autoridades paralelas, então nós podemos corrigir um ao outro, ninguém está a cometer o pecado de blasfêmia. E Deus então me levou inclusive para o versículo em que o apóstolo Paulo exortou severamente o apóstolo Pedro, que estava a se desviar da vontade de Deus para agradar aos homens, estava-se a contaminar com o fermento de fariseus. Então, inclusive, pus lá esse versículo. Então, a autoridade paralela podem, inclusive quando eu estava a exortar e Deus me deu a pregação para o Papa Francisco, eu me estava a exortar, não, o Senhor me deu autoridade. O que eu tenho a ver com o Papa Francisco? Por que eu tenho que estar a pregar agora para o Papa Francisco? Eu não tenho mais o que fazer. Ele está bem, o dinheiro que ele tem, a vida que ele tem, eu não tenho, agora eu vou estar a pregar para o Papa Francisco. Mas Deus manda, eu não vou ficar na barriga de baleia para ninguém, eu vou entregar o pacote a todos, e depois cada um tem problema, vai se ver com Deus, cada um tem que cumprir a sua missão. Jesus Cristo mandou, nós temos que sujeitar, ele é a autoridade máxima, Jesus Cristo. Pelas suas igrejas, Deus deu-lhe a proeminência. Ao nome de Jesus, Filipenses 2, ao nome de Jesus todo joelho se dobra, porque ele cumpriu na íntegra a vontade do Pai, sem se autoexaltar, sem, muito pelo contrário, muito foi humilhado, muito foi injuriado, crucificado, e ele passou com distinção, cumprindo a missão dele na íntegra. E assim temos que fazer nós. E há muito desrespeito dentro das igrejas. O Acã está a entrar também por aqui. Por que o Acã pecou? Porque não reconheceu a autoridade de Deus investida no Josué. Josué é um apóstolo ele substituiu o apóstolo Moisés, apóstolo profeta. Moisés, posição ocupacional apóstolo, opera nos dons de profeta, mas o profeta maior. E ele não reconheceu a autoridade de Deus investida no Josué. Josué, quando disse que Deus é que disse que nós não podemos tomar, ele disse, é só você que tem autoridade de Deus que falou, também nos fala a nós. Não há mal nenhum tomarmos daquele anátema, são coisas boas, podemos tomar. Pois, mas não foi ele quem recebeu a instrução de Deus, foi Josué quem recebeu a instrução de Deus. Então, por causa da desobediência de altivez, isto chama-se altivez, ao questionar a autoridade de Deus investida no Josué e fazer aquilo que ele quis fazer, isso chama-se cobiça, em primeiro lugar é rebelião, é rebeldia, não aceitar a instrução de Deus tal como ela vem, isso é rebelião, e isto é altivez contra o plano de salvação que Deus tem para o povo, tanto mais que ficou afetado porque entrou daí a maldição e o plano de Deus foi frustrado. Eles morreram, muitos pereceram, e ele foi levado pela cobiça. Ele viu aquilo, é a cobiça, e depois a cobiça deu lugar aqui, é mentira. Ele teve que tomar as escondidas, antes de entrar, tomar as escondidas e fazer de conta que não tem nada, e isto é mentira. Então, entrou ali muitos demônios, só pelo pecado de altivez, só pelo fato dele não reconhecer a autoridade, a hierarquia que Deus estabeleceu no meio do povo para que haja lei e ordem, porque respeito à hierarquia é para que haja lei e ordem, porque se cada um no meio do povo
Há muitos inteligentes, há muitos formados, há médicos, há enfermeiros, há professores, há doutores, há advogados, há mestrados em isto, naquilo, há cientistas, muitos, mas nem todos têm a chamada de Deus para aquele cargo. Então, cada macaco no seu galho. E há que respeitar a hierarquia, porque isso traz ordem, traz organização, traz respeito e traz justiça e traz paz. O respeito a Deus e o respeito às autoridades investidas por Deus, ungidas por Deus, traz ordem, traz paz, traz justiça, traz união, traz respeito. E isso traz uma felicidade tal, porque todos ficam felizes, porque todos recebem a justiça e o amor de Deus. Então, o povo de Deus precisa entender esta verdade. E por isso, como não entendem, e cada um acha que sabe sempre mais do que líder, e ao tomar por usurpação, saber mais do que líder, então está a desafiar Deus, está a lidar diretamente com Deus. Então, sabe mais do que Deus. E o líder que permite que lhe é roubada a autoridade, então o Acã entra. Neste caso, Deus era com Josué, porque o Josué não sabia. Ele escondeu. Josué não é adivinha, Josué é profeta, mas ele é profeta quando Deus o revela. Se Deus não o revela, então ele não vai saber de nada. E Deus não revelou que o Acã tinha tirado. Quando depois da desgraça ele foi à presença de Deus para saber por que perderam aquela casa, quando Deus já tinha prometido, eles eram filhos de promessa, já havia promessa de vitória, por que perderam? E assim estão muitas igrejas. As igrejas têm toda a promessa de vida, de vitória, de bênçãos de Abraão. As igrejas não estão a vencer. Claro que há muitos, Jesus disse, há muitas estão a vencer. Glórias a Deus, glórias a Deus. E é que a princípio eram muitas mensagens que Deus passava e eu não conseguia passar tudo. Eu depois fui acompanhando, é que me passava na tela. Pronto, se você tem um pouquinho de conhecimento como é que Deus se manifesta aos profetas, não é? Vai passando na tela e eu ainda não tinha discernimento de muita coisa. Eu tomava nota, eu orava, eu tinha que investigar, ir buscar, orar, pedir revelação, e havia muita coisa que eu não entendia. Claro que hoje já é diferente, não é? Glórias a Deus. Isso também me põe mais feliz, independentemente de abates, mas nós sabemos que com Deus, enquanto estamos na seara, os inimigos atacam sempre. Numa seara tem sempre ataques de ervas daninhas, de joios, de por aí fora. Então isso significa os inimigos. Então estamos na linha da frente constante, a lidar com o inimigo. Assim, então, e a tristeza dele, por aqueles que ele enviou, eu não sabia até que ele tinha enviado muitos. Eu disse, não, Ana, eu enviei muitos chefeiros para essa igreja. Aquela visão que eu te dei, a igreja estava cheia, mas muitos nem vieram. Muitos nem vieram. Por isso ele está muito triste. Eu disse que isso é falta de amor. Ele disse que isso as igrejas estão mesmo, o amor das igrejas mesmo esfriou. É uma tristeza muito grande com que ele fala. Mas eu gostaria que só aqueles profetas, ele não revela isso só a mim. Eu não acredito que eu seja a única. Que ele revela a tristeza pela qual ele vê as igrejas, a igreja amada, pela qual ele deu a vida para que experimentem a plenitude da glória de Deus, estão a perder, estão a perecer, muitas estão a fechar, muitos estão a se suicidar por causa do Acã, por causa dos pecados. E é ridículo, é irônico, porque ele se manifestou para destruir as obras do iníquo, do filho do pecado, do Satanás. Ele manifestou para destruir e ele venceu com distinção. Como é que a igreja ainda continua a perecer por causa do pecado? Como é que, amados, eu nesta posição,
estamos todos sujeitos, mas nós temos que lembrar de onde fomos. Ele já nos tirou de lá. Gálatas 3,13, Cristo nos dedica toda a maldição da lei. Ele se fez maldição por nós para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. E as igrejas que não creem no Espírito Santo, as igrejas, outra particularidade que ele me revelou, a igreja que não expulsa demônios. A igreja que não crê no Espírito Santo, a igreja que não expulsa demônio, a igreja que não respeita a hierarquia da Trindade de Deus, a igreja que não expulsa demônios, estas igrejas estão a ser penduradas no madeiro e eles estão a dizer: maldito és tu que és pendurado no madeiro, porque eu já te resgatei da maldição da lei. Eu me fiz maldição por ti, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Por que tu estás a voltar ao Egito? Por que estás a ser pendurado no madeiro? Por que estás a permitir que seja escravizado? Quando eu te dei tudo, eu te dei a arma, eu te dei poder e autoridade. Pisa serpentes, escorpiões, toda a raça de víbora, toda casta de demônio. Pisa. Mas devido à altivez, ninguém quer submeter-se a ninguém. Ninguém quer nem submeter a Deus, nem se dão ao trabalho de reverenciar ao Espírito Santo que está na igreja. E ele me estava a revelar bem um bocadinho. O Espírito Santo está em todas as igrejas dele. Mas pelo fato de não reverenciarem e não crerem, está encostado. Tal como vai ficar quando ele vier buscar as suas igrejas. Não vai mover uma palha. Porque nós temos tempo de arrependermos. Ele deu à igreja o tempo de se arrepender. Não é depois que ele, de tanto que os servos morreram, muitos são cerrados, muitos são chicoteados, muitos são queimados, muitos são violados. Amados, servos sofrem. Bem-aventurado você que está numa nação em que os teus direitos de culto a Deus é promovido. Os direitos, nós cultuarmos a Deus, é um direito inalienável de cidadão que ama e reconhece a autoridade e soberania de Deus, que Deus é o Criador. E todos os chefes da nação devem promover estes direitos. Mas, infelizmente, mais de 58 países não promovem estes direitos. E há países em que não só são escravidade, mas são mortos. Então, nós que temos este privilégio, temos a liberdade de pregar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, bem-aventurados somos. Então, vamos fazer como Jesus Cristo nos mandou. Ele veio, ele nos ensinou o caminho, ele tudo fez, ele cumpriu a vontade do Pai na íntegra, mesmo que ele saiba que nós somos fracos, a carne é fraca, o Espírito está sempre pronto, mas nós às vezes temos ali um aqui, mas ele vai sempre se alongando, porque a misericórdia dele excede a todo entendimento, excede a misericórdia, os pensamentos, o amor, a fidelidade de Deus é tal que excede aos nossos pensamentos, amados. E quando ele tem esse amor todo pela sua igreja, mas a igreja ainda continua a andar como que se ele não existisse, isso entristece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem um papel aqui na terra, é o Consolador, ele veio para nos ajudar. E lá em João 15, versículo 5, o nosso mestre Adonai, ele diz: vós sem mim nada podeis fazer, vós sem mim nada podeis fazer. E nós tomamos por usurpação, pelo fato de conhecermos a palavra, e nós já não ouvimos a voz do Espírito Santo vindo por outra pessoa. Não, nós temos que ouvir, mas em mansidão. Claro que quando há desafio à autoridade, há que parar. Há servos que desafiam a autoridade frontal e vêm para te roubar o lugar mesmo. Perdão. Não é o servo em si, mas é o demônio que está por detrás. Então, nós, como corpo de Cristo, a liderança, líderes, temos que reconhecer quem é o nosso inimigo e qual é a arma que Jesus nos deu para nós nos protegermos do nosso inimigo e também atacarmos o nosso inimigo. Então, a nossa luta, o apóstolo Paulo já foi bem claro. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue,
A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, todo o principado, toda a potestade, todas as hostes espirituais da maldade, no lugar celestiais, todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós depois vamos falar para uma outra lição, não sei se ainda hoje, mas não sei, o Senhor depois determina as estratégias, coisas que fazem com que também as igrejas não estejam a vencer. É espíritos humanos. As igrejas não expulsam demônios. As igrejas parecem não creem em demônios e não expulsam demônios. E por causa disso, espíritos imundos entram pela casa de Deus adentro, semeiam joios, lançam sementes, lançam setas de tudo quanto é inferno, tudo quanto é pecado. Cada seta que eles lançam é um pecado, é uma enfermidade. Todo pecado traz enfermidade, enfermidade é pecado. Lançam setas, semeiam e muitos seres não se dedicam à oração. A oração e a santificação. Esta é a base de fundar a igreja, é oração, mas não é oração por nossa sabedoria, é oração que o Espírito Santo vai confirmar. É oração que o Espírito Santo vai confirmar. É este tipo de oração que Jesus chama de oração eficaz, porque todos podem orar e Deus sabe aquele que realmente pode orar eficazmente e aquele que não consegue orar, que é o que tem, ele recebe a mesma. Só pelo fato de nós irmos reconhecer a soberania, que ele é o Criador, que temos que estar em contato, porque ele é nossa fonte da vida, só pelo fato de darmos o passo de fé e irmos a ele com fé e com amor e gratidão, já ganhamos o coração dele, já ganhamos. Mas como servos, como líderes, que ele treinou, capacitou, provou, aprovou e enviou, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê e for batizado é salvo, aquele que não crê está condenado. Como ser? Você sabe que está preparado para ser um soldado na linha de frente. Ora, um soldado na linha da frente, ele tem que ter reciclagem, ele tem que ter estratégias de guerra para vencer o inimigo. Porque ele sabe que assim que ele é enviado para a seara, os ataques começam logo. E se ele é um líder que faz a diferença, ele é um líder que se santifica, ele é um líder que ama a Deus, tem o seu coração devoto a Deus e ele quer crucificar a sua carne com Cristo, aí os ataques vão ser maiores, não é? As setas vão ser maiores e o inferno vai enviar demônios da mesma hierarquia infernal para vir combater a ele. Quando eu não sabia interpretar, claro que deixei, não posso deixar de também exaltar o nome do Senhor pelo maná que Deus derramou no ministério Maná, o ensino, o maná, o pão, foi um ministério de ensino de excelência, muita coisa, como eu não lia muitos livros, só ouvia as pregações, e as pregações é que eu gravava sempre e praticava dali. Quando tinha que fazer os testes, então já ia ler os livros para poder fazer os testes. E aí então comecei a ler os livros que na altura eram escritos pelo apóstolo. Então há aqui grandes ensinamentos que Deus dá aos apóstolos. Ele não é o único, todos os apóstolos recebem o maná. E o maná não é diferente uns dos outros, é o mesmo. A forma como cada um implementa é que é diferente. Não é? E cada apóstolo depois recebe uma visão específica ali. Mas no Marcos 16:15 é para todos. Marcos 16:15 a 18 é para todas as igrejas. É a visão do reino. Então, toda a igreja tem que entender que tem que expulsar demônios.
Não fecha aqui o primeiro de João 5, que já vamos lá, mas ao vir para aqui, tem aqui já as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Marcos 16, versículo 9. A partir do versículo 9 vamos ler todo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha que expulsado 7 demônios. Tinha expulsado 7 demônios dela. Você é igreja que não expulsa demônio, você tem um sepulcro dentro da igreja, dentro da tua comunidade. Sepulcro, oprório. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-lhe aos outros, mas nem ainda estes creram. Ora, e finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Ora, mister, que Jesus, o mestre, se sentisse assim, e não só, eu acredito que ele não só sentiu aquela tristeza profunda, não é, pela incredulidade, não é, tristeza não, indignação, mas acredito que lá no fundo era uma tristeza tão grande, porque durante o tempo que eles estiveram juntos, começou o ministério dele, 3 anos, estiveram juntos, puxa, em várias ocasiões ele disse que ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Ele falou isso em várias parábolas, não é? E mesmo quando tomou a Santa Ceia, ele disse que iria ser levado e que ferirão o pastor, as ovelhas dispersarão. Mas ele, em várias ocasiões, ele se manifestou aos discípulos que ele iria e voltaria. Puxa, não na segunda vida, mas que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. Eu acredito que ele deve ter sentido uma tristeza tão profunda, não só indignado, mas a tristeza foi uma mistura de sentimentos por os seus próprios discípulos que estiveram com ele, que viram, que experimentaram, que provaram, puxa, e não creram quando receberam a notícia, boas novas, de que o Mestre está vivo. Ora, a incredulidade é um pecado muito grande que abomina Deus. Por isso é que ele diz, sem fé é impossível agradá-lo. E é impossível, é necessário que todos aqueles que aproximam-se de Deus, creiam que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ora, se você não crê nele, você não vai crer na sua palavra. Você está a levantar a igreja para quê? Com que fundamento? Com que base você está a levantar a igreja? Se você não crê em demônios, se você não expulsa demônios, quando esse é o mandamento dele. Aliás, é um mandamento e ao mesmo tempo uma arma. É uma arma e um escudo. É uma espada. Porque quando nós expulsamos, estamos a dar palavra no Satanás, que vem, ele sai do lugar dele e vem nos chatear. Ele, se ficar no lugar dele, está-se bem, mas ele vem nos chatear. Assim que uma igreja levanta, ele vem logo para derrubar. Então ele tem que levar com aquilo que ele tem, que ele sabe que já vai encontrar. Ele vai encontrar aqui a autoridade que é Jesus Cristo, porque esta é a igreja de Cristo. Há que haver ordem, há que haver lei, há que haver respeito. Você é inferno, você fica no inferno. Eu sou luz, eu sou Deus, deixa-me estar no meu lugar. Cada um no seu lugar e ninguém se chateia. Mas você sair do teu lugar e vem ter comigo, vai levar. Mas o crente, a igreja do Senhor, não toma a autoridade do crente. Espíritos imundos vêm por 2 formas. Vêm enviados pelos bruxos e vêm enviados eles a passarem. Porque eles estão todos ali. Aqueles que não subiram, aqueles que não entraram para o gozo do Senhor, aqueles que não se salvaram, morreram nas trevas, morreram sem salvação, eles estão nas regiões celestiais a devagarem à espera do dia de julgamento. E são eles que vêm afrontar as igrejas. Uns são mandados por Satanás
Eu dou-te aqui um exemplo muito simples. No princípio, quando eu então comecei a entrar mesmo na vontade de Deus, quando Ele me deu todos os temas que eu tinha que orar, temas pesados, nações, e depois eu organizei todas as orações, então, pum, comecei a orar. Mas eu não entendia, porque é um tipo de sono, amado, que eu em pé, pumba, e eu estou a tentar manter-me em pé, mas pumba. Mas o que está acontecendo comigo? Ainda são 10 horas, mas porque, eu estou cansada, eu estou exausta, mas isto é algo fora do normal, isto é algo sobrenatural. E então Deus me disse, o anjo então me apareceu e disse, por que não perguntas o que está acontecendo contigo? Eu até nem sabia que era um anjo. E de repente ele abre. Pareceu que abriu o céu. Eu cancelo agora mesmo toda essa casta de setas inflamadas do maligno pelo poder que há no sangue de Jesus. Sangue de Jesus, caia sobre toda essa casta de bruxaria, de tudo quanto é obra infrutuosa das trevas, da mão do Balim, de Jezebel, de Nabucodonosor, de Faraó. No nome de Jesus, eu cancelo pelo poder que há no sangue de Jesus. No nome de Jesus, todos os joelhos se dobram, erga a cara, lança na profundidade do abismo, no nome de Jesus. E então, é um manto, pareceu mesmo um manto no disperso. Tá vendo aqueles bolos de noivas que se faz com aquela massa de maçapã muito grossa, mas aquilo parecia mesmo um edredom. Levantou-se assim e dobrou. E eu olhei lá para dentro, eu disse, olha, Deus me está levando para o céu, grande lata. Ele está levando para o céu. Mas assim mesmo, num panorama, num cenário muito grande, muito grande. Eu achei aquele lindo. De repente vi que eu estava nas regiões celestiais. Disse, uau, isto é céu. Olha pessoas andarem. Eu vi pessoas andarem, uns sorriram para mim, eu sorri também. Disse, uau, olha, ai, tão bonito. E de repente, no centro, eu vi uma mulher sentada, muito ela chique, negra, de etnia negra, muito chique, mas eu fiquei perplexa, porque ela estava sentada à direita, mas o pescoço dela virou todo para trás, toda ela virou para trás e olhou para baixo assim para mim, com uma arrogância, uma soberba, e eu não gostei nada. Mas ela estava sentada. Eu primeiro não vi banco, não vi cadeira, não vi nada, mas estava sentada com pernas cruzadas, uma senhorinha como deve ser, mas o pescoço da frente virou para trás e olhou para baixo para mim com um ar de desdém. E eu não gostei, eu disse, no nome de Jesus, saia daqui. Expulsei ela. Ela então descerrou o pescoço com uma forma que, como quem disse, aí me expulsaste? Às vezes, vai esperar. Foi então que eu tive um clique e disse, afinal essas pessoas que eu estou a ver não são pessoas, são demônios. O Senhor me está a mostrar demônios. Senhor, demônios, não. A mostrar demônios. E ele então levou para um cenário. De repente, uma mulher vestida, eu não sei se vocês já viram aquele filme de Saul, que quando ele vai consultar a bruxa, e quando então o Deus repreende, aparece o profeta Samuel que repreende a bruxa, que ela quando vê Deus, ela faz isso. Olha, a mulher que Deus me mostrou fez exatamente assim que ela me viu. E eu fiquei e disse, mas por que ela está a gritar assim? Até parece que viu cruz, ou que viu Deus, ou que viu demônio. Eu não sou demônio, mas por que ela está a gritar assim? Mas numa aflição, mas no momento eu não tive discernimento disso. Então, mas pelo menos eu depois fui entender que aquela demônia que fez, era ela que estava fazendo peso em cima de mim. Porque por cima de nós está regiões celestiais que são espirituais.
Então eles estão por cima. E nós não vemos, mas eles nos veem. Todos eles nos veem, nós não vemos. Nós só vemos se Deus quiser que nós vemos ou quando eles mesmos querem que nós o vemos. Então eles se manifestam a nós para nos fazer medo. E quando Deus quer que nós vemos, se temos dons de visões, de sonhos, Deus então mostra-nos, especialmente os intercessores, os profetas, evangelistas, todos os servos de Deus, aqueles que buscam a Deus em oração e em santidade, e é honesto, é íntegro, tem um temor ligado, Deus vai mostrando sempre quem é o seu inimigo. E nisso eu disse, uau, então era ela que me estava a dar esse sono. Então Deus me deu uma estratégia para lidar com isto. Isso chama-se espírito de opressão. Os demônios por cima vão andando para poder então trazer uma hormona de sono, atacam as hormonas do sono e você não aguenta. É um sono tal que você bumba. Então as igrejas têm que conhecer essas estratégias. E muitas das vezes, muitas estratégias são dadas aos apóstolos. Mas os apóstolos que tem, claro, como por exemplo a antiga, eu falo antiga porque o Senhor assim permite, não é por caso contrário, eu não vou estar a levantar falso testemunho a ninguém, ai de mim, eu amo a minha salvação, a minha coroa da vida. O Jorge Tadeu, essas armaduras, ele não escondeu a congregação, a todas as congregações a nível nações, conhecem essas armaduras de Deus, se protegem e oram e já conhecem essas astutas ciladas do inimigo. Então nós temos que reconhecer quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não são as pessoas, nosso inimigo são estes demônios, não é? Eles podem ser aqueles, eles que estão por aqui, eles a passarem, entram em todas as casas, cozinham, tomam banho, fazem coisas. Deus me deu experiências tremendas para poder ensinar depois o povo, não é? As astutas ciladas, como é que eles fazem, como é que eles semeiam semente de joio, como é que eles cegam o entendimento. Deus deu essa estratégia toda para ensinar as suas igrejas, porque há muitas igrejas que não estão debaixo do ministério apostólico, não têm esses ensinamentos, e Jesus disse, estão a perecer, porque o inimigo está a entrar, está a dar chapada no servo, dá chapada na família, faz 30 por uma linha e não sabem que são demônios, mas não conhecem a arma para poder destruir essas fortalezas. E a todo tempo Jesus Cristo ele disse, em meu nome, aqui ele disse, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aquelas igrejas que não creem nas escrituras de Jesus, nos mandamentos e na armadura que ele deu para que nós usássemos como espada, como escudo, vai perecer, vai ser condenada por inferno outra vez. E estes sinais seguirão aos que crerem. Por isso é que a incredulidade abomina a Deus. Aquele que duvida, a alma do Senhor não tem prazer. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão. Em meu nome expulsarão demônios. Isto é tão difícil assim, as pessoas que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É fé, a fé que nós temos na palavra, no poder da palavra de Deus, sai de nós como espada de dois gumes. Ela vai e aniquila tudo quanto o inimigo faz contra nós. E as igrejas estão a perecer porque não usam a armadura de Deus. No demais, o apóstolo Paulo foi claro, Efésios 6:10, no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Podemos estar cansados,
podemos estar exaustos, podemos estar enfermos, podemos estar caídos no chão, de cara no chão, como Deus nos mostrou, mas nós nunca vamos estar derrotados, porque o Senhor Jesus é conosco, especialmente quando nós nos santificamos, quando nós fazemos tudo o que lhe agrada. E Ele sabe que a palavra dele é viva, eficaz e prospera para tudo quanto enviar, e não volta para Ele vazia. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então a igreja está a aparecer por quê? Por causa do Acã, por causa da incredulidade, por causa da altivez. O Acã, a altivez, primeiro da altivez, o orgulho, deu lugar a quê? A cobiça. E deu lugar a quê? Morte, ao salário do pecado. E é isso que está a acontecer, mas a misericórdia do Senhor Jesus pelas suas igrejas, Ele ama as suas igrejas, Ele está vindo em seu corpo. Mas mesmo assim as igrejas não reconhecem quando Jesus aparece. É suposto as igrejas reconhecerem Jesus quando Jesus aparece. Ora, é o mesmo que está a acontecer. Ele disse, olha, não estranhei a ardente prova que vem sobre ti, porque eu também apareci e os meus não me reconheceram. Quem é que o crucificou? Não foram os sacerdotes? Não são aqueles que acreditam que o pai dele, os feitos que o pai fez no Moisés, que o crucificou? Então a história se está a repetir. Então não estranhos. Vão acreditar que você é minha enviada? Não, mas eu vou confirmar. Porque é Ele quem confirma tudo e todos. Não é? E é isso que vai acontecer, exatamente o que aconteceu a todos. Quando depois crucificaram, Ele morreu, que Deus manifestou o seu trono, que todos depois viram que Ele realmente era Filho de Deus. Que Ele era realmente o Filho de Deus. Já era tarde. Arrependimento só. E Ele diz, brevemente Ele vai manifestar o trono. Porque no trono dele já estão lá muitas lágrimas. Isto é profecia. Muita gente diz, há muitas coisas que não devias dizer. Não, eu digo porque Ele permite. Devido ao tipo de missão que eu tenho. Porque eu tenho missão de falar para as igrejas. Então, se eu guardo para mim, como é que as igrejas vão saber? E a profecia não é para receber e guardar debaixo. Há tempo para falar. Há tempo para estar calado. E quando Deus diz, vai, profetiza, então você não pode ficar. Então, você não está em mim, nem está em Cristo. Você não está no Espírito que me está a falar. Então, você tem que crer. Ou se não crer, abstém. Fica abstrato para não cometer o pecado de blasfêmia. Porque o Espírito é aquele que confirma tudo em todos. Mas no tempo certo, a profecia funciona para o passado. Quando Deus levanta o profeta para revelar o que aconteceu. Né? E depois, então, a profecia que é presente, no momento que estamos a falar está a acontecer, ou falamos está a acontecer. E a profecia que é para o futuro. E muitas profecias que Deus deu pela minha boca já se cumpriram. Esta igreja é uma delas. É a profecia que Deus me deu em Londres. Se cumpriu aqui. E eu só tive a revelação quando se cumpriu. E há muitas coisas que estão prestes a acontecer, mas há muitas profecias que não se cumpriram ainda, profecias que Daniel fez, o apóstolo João, nós estamos aqui nelas, não é? Mas estão-se a cumprir. Então você precisa de ler as Escrituras para ter o discernimento de Deus e então entrar em juízo com Deus e perguntar, Senhor, quem é esta serva que agora está a falar para as igrejas? Por que ela está a falar para as igrejas? Quem é ela? Deus vai mostrar. Se você é um servo temente a Deus, se você é um servo que realmente quer bem as tuas igrejas, se você é um servo que tem sede de justiça, se você é um servo que realmente está, não, mas por que ela fala assim? Por que ela profetiza assim? Porque Deus vai te mostrar quem sou eu. Deus vai te mostrar quem sou eu. Então, e pegarão nas serpentes, ora o Senhor, nisto temos que as igrejas estão a aparecer por não expulsarem demônios. As igrejas estão a aparecer por causa também disto, do Espírito Santo. Para terminar, vamos ficar depois já para aqui, diz assim, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o 1 de João capítulo 5, diz, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos, esta passagem do apóstolo João é muito explícita, é muito clara, ela se explica ela mesma, não há muito o que explicar. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade, este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que ama a Deus, obedecer a Deus não lhe custa nada, porque é o amor genuíno que o leva a obedecer a Deus, porque a obediência vai agradar ao Pai. O Pai vai estar sempre feliz. Por isso é que Deus disse que obediência é melhor que sacrificar, obediência é melhor que agradecer. Porque todo aquele que obedece cumpre um mandamento muito simples: honra a autoridade soberana dele. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê Jesus Cristo é o Filho de Deus? Há muitas igrejas que sabem Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas querem adorar a Deus diretamente. Não, temos que passar por Jesus. Porque Deus foi da vontade de Deus que assim fosse. Então temos que orar a Jesus. E ao orar a Jesus, estamos a orar ao Pai. Porque nós vamos a Jesus, nós vamos ao Pai através dele. Vamos ao Pai, mas através dele. Em nome de Jesus, vou a ti, Senhor. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são operam unidos. Como é que uma igreja pode achar que tem que excluir o Espírito Santo? Não, é só Deus, Jesus Cristo, adoramos só os dois, e o Espírito Santo não. Quem é que vai confirmar as obras do Pai? Quem é que nos ajuda? Quem é que nos fortalece? Quem é que põe o selo de tudo, nos frutos do Espírito? É complicado. E isso traz trai a cá. Em nome de Jesus, eu te expulso. Em nome de Jesus. Toca o teu joelho e sai. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Por isso é que Deus abomina a incredulidade. Se você não crê, você está fazendo de Deus um mentiroso. Porque quanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu, por amor a nós. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que você pode estar só com Deus, sabendo que Deus deu autoridade ao Filho, e o Filho, depois de ter consumado o pacto com excelência, em toda a glória, Deus lhe deu, Deus lhe honrou, Deus coroou, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a cabeça da sua igreja, e exaltou soberanamente, lhe deu o nome, está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Como você quer ir diretamente a Deus, ignorando aquilo que a hierarquia que Deus estabeleceu? Há que haver ordem. Igrejas têm que respeitar isso. Tem que primeiro reconhecer para respeitar, honrar. Então, os portões do inferno estão a prevalecer contra as igrejas, porque devido à altivez, Deus envia alguém para poder exortar, para poder levar. Olha, Deus diz assim, 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 mas rejeitam a sabedoria e não vão investigar, não vão entrar em juízo com o Senhor, para ter discernimento, para ter a revelação de Deus. E o que acontece? Muitas igrejas do Senhor estão a fechar, que acredito que não diz o Senhor, digo eu, quando é o Senhor tem que dizer, digo eu, que acredito que começaram com boa fé, têm sede de justiça, têm talento, têm a promessa do ministério, e então acredito que se vão levantar uma igreja, Deus será com ele. E acredito que Deus permite, permissão não é consentimento. Deus disse, olha, este saiu debaixo do esconderijo
rebelou-se porque realmente as coisas aqui não estão bem, mas ele quer fazer a sua maneira. Vamos ver o que é que dá. E se aquele vai fazer e se agradar, ele, então, Deus será com ele. Porque quando Deus permite, ele vai nos testar. Ele vai nos encostar à parede, tal como o Jonas. E nós vamos ter que lidar com o inferno. Vamos ter que lidar com espíritos do mundo. Vamos ter que lidar com muita coisa que nós não imaginaríamos que era assim. Porque cobiçamos o lugar do líder. Para o líder estar aqui, você sabe por onde ele passou? Você sabe o que é que Deus faz com ele nos bastidores? Você quer fazer as mesmas obras sem permissão de Deus? Você acha que vai conseguir? Você não vai longe. No reino de Deus, tudo tem que ser com permissão de Deus. Porque se você não tiver permissão de Deus, o demônio não vai reconhecer a autoridade em ti, então você nunca vai conseguir. Muitos têm morrido, muitos têm se suicidado, porque vão levantar a obra sem a permissão de Deus, e muitos vão com a permissão, debaixo da autoridade, mas chegam lá, portam-se exatamente como Acã, não se sujeitam à visão. Muitos cheios de Deus são enviados como missionários, como pastores, como bispos, para fundar igrejas, mesmo a nível local, outros a nível regional, outros a nível local, internacional, não vão para nações, mas chegam lá, implementam outras visões, aquilo que acham, e deixam de seguir aquilo, as instruções, a visão que lhes foi dada para implementar. Então isto é Acã. A desobediência, a insubordinação, a irreverência. A desobediência e insubordinação culmina na irreverência ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo não confirma e ficamos entregues à bicharada. O inimigo entra e faz de nós aquilo que ele quer. Nós exercemos autoridade, mas eles não obedecem, porque ele diz, quem é você? Eu conheço Jesus Cristo, eu conheço Paulo. Você quem é? Em vez de você dar, é você quem apanha. E muitas igrejas, e isso chama-se pendurado, maldito é você que está a ser pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Maldito é você que está a ser pendurado no madeiro, porque não quer se sujeitar, não quer obedecer, queres andar como ovelha sem pastor, acreditando que tem permissão, que tem consentimento, tem o selo de Deus, tem a unção de Deus, tem o ministério. Pelo fato de você ter ministério, pelo fato de você ter dom, você ainda não foi confirmado aqui na terra um lugar do corpo de Cristo. Se você tem o dom de pastor e está debaixo de autoridade, espera o tempo certo. Permite ser corrigido, permite ser ensinado, permite ser instruído, permite ser treinado, capacitado pelo poder do Espírito Santo. Deixa ser provado, teste do fogo, para então ser aprovado. Lá em Mateus capítulo 4, creio também temos aqui repetido em Lucas também 4, o teste do fogo pela qual Jesus ele mesmo teve que passar para Deus temperá-lo e para provar que ele não, meu filho agora está mesmo bom, ele está santificado, está puro, se bem que ele nunca esteve impuro, mas Deus precisava, porque ele andou no meio de pecadores. Ele ainda não tinha recebido aquilo que Deus queria que ele recebesse para então fazer as obras para que milagres, prodígios e maravilhas cumprissem. Então o que ele foi? O que Deus fez? Enviou-lhe para o deserto para ser testado. Por quem? Por Satanás. Então todos nós passamos por esse teste. Eu passei por esse teste. E olha que não é fácil, é tenebroso. É tenebroso.
E todos temos que passar, cada um à sua medida, à medida da sua fé e de acordo com o seu ministério. Mas todos, de uma forma geral, passamos por esse teste. E é aí, nesse teste de fogo, que muito acá entra, muitos não querem fazer a vontade de Deus, desviam-se e não se sujeitam, mas o princípio de tudo é a obediência e sujeição a Deus. O princípio de todo o mandamento e de salvação da vida humana e de uma vida quieta e sossegada, de paz, justiça de Deus, amor, benignidade, a misericórdia é baseado numa coisa só: obediência. Obediência a Deus, sujeitar a autoridade instituídas por Ele se vai agradar tanto das suas igrejas e vai limpar. Deus quer limpar as suas igrejas e Ele vai limpar em nome de Jesus. Então eu deixo você aqui com isto e eu oro para que Deus continue a limpar o Acã nas suas igrejas. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, Santo, confirma que toda esta palavra, Senhor, não tenha vindo de mim, e aquelas que vieram de mim, Senhor, se não for de boa fama, Senhor, cancela, Senhor, que elas não se cumpram, em nome de Jesus. Eu oro para que tu continues a derramar o Espírito de sabedoria e revelação em todas as tuas igrejas nos 4 cantos da terra. Continua, Senhor, a arrancar a cegueira espiritual, o espírito do erro, o espírito do engano. Eu cancelo todo o espírito do mundo, em nome de Jesus, eu te expulso em nome de Jesus e cancelo agora mesmo toda invasão de privacidade na casa do Pai, em nome de Jesus. Eu continuo, Senhor, a orar para que o Espírito Santo continue a fortalecer a cada igreja, cada líder, cada pastor, cada apóstolo, cada bispo, cada presbítero, cada diácono, cada servo, cada voluntário. Senhor, todas as tuas igrejas nos 4 cantos da terra, Senhor, eu continuo a orar e a desejar no fundo do meu coração que todos tenhamos no coração, Senhor, esta oração que tu fizeste ao Pai em João 17, da mesma forma como o Pai é um, você e o Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, Adonai, Majestade, Rei dos Reis, Senhor e Senhor, como tu e Deus são um, e assim nós, todos aqueles que o Pai te deu, sejam um, cada um no seu lugar, mas todos andando, operando na subexcelente grandeza do poder do teu amor, desejando que nesta tua vinda, que nesta já segunda vinda, todos nós subamos, Senhor, que todos nós oremos uns pelos outros, Senhor, permita, Senhor, derrama o óleo da tua unção, para que todas as tuas igrejas, Senhor, orem uns pelos outros, segundo a palavra do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, que todos devemos orar para todos aqueles que estão em eminência, para que haja paz na terra, para que haja justiça na terra, para que haja amor na terra. Assim eu oro para que haja, Senhor, em todas as igrejas, que todos tenhamos discernimento do corpo de Cristo, que todos tenhamos, Senhor, discernimento do pecado, que todos cremos que o espírito de incredulidade caia por terra e tu, Senhor, pelo teu poder, fortaleça, Senhor, a nossa fé para crermos no pecado, para entendermos em pleno a visão do reino, o propósito pelo qual tu vieste ao mundo, foi para destruir as fortalezas do pecado, Senhor, e nos reconciliar com o Pai, que todos entrem nessa visão, Pai Santo, e se lembrem também que tu és o amor, aleluia, glória, louvado seja o teu santo nome, porque foi com amor e por amor a nós que tu vieste, mas que todos atentem também, especialmente nestes finais do tempo, para a tua justiça e o teu juízo, de que ninguém escapará à ira futura, para que todos nós endireitemos as nossas veredas, para que todos nós lavemos as nossas vestes no sangue e no poder, enquanto é tempo, para que nós porque tu não fazes distinção de pessoas, para pararmos de servir a outros deuses, pois tu não perdoas aqueles que servem a outros deuses, porque lá de cima ninguém subirá com este Acã, todos têm Acã, não subirão, lá em cima não há lugar para brigas, para ódio, para mágoa, não há lugar para nada disso, por isso eu cancelo agora toda essa casta de inferno de Acã nas tuas igrejas, Senhor, pelo poder que está no nome de Jesus.
Amém, amém. Clamo sangue poderoso de Jesus sobre ti e decreto falência total a todas as investidas de portões de inferno. Amém, amém. Deus abençoe e um bem-aja.